Nos últimos programas, a gente acabou discutindo sobre a cultura do cinema de Leme e também a origem do cinema. Mas no programa de hoje, a questão vai ser um pouco diferente, então fique com a gente, certo? Esse é o Take a Take e bem-vindo a mais um programa. Olá novamente, eu sou o Menino Dave e hoje a gente tem um convidado especial, diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver. Eu vou deixar ele falar por ele mesmo. A propósito, Roberto, seja muito bem-vindo ao Take a Take. Fala um pouco de você pra gente. Bom, sou Roberto Carlos de Oliveira, sou professor de filosofia, também leciono sociologia e história, mas a minha grande paixão é cinema. Sou doutor em cinema. Sim, como você já deve ter pensado, o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Como a gente discutiu sobre a origem do cinema e todo o cinema tático, o cinema em prática, a gente vai abordar mais a questão do cinema em teoria, certo, Roberto? E para começo de conversa, para a gente dar continuidade no programa, explica para o pessoal, nas suas palavras, não tão difíceis, o que é cinema. Bom, como a gente vai falar um pouco da relação filosofia e cinema, então é bom que a gente saiba tanto o conceito de um quanto do outro. Filosofia basicamente é amor ao conhecimento. Filo é amor, sofia, conhecimento, sabedoria. Então, o filósofo é a pessoa que gosta de saber, gosta de aprender, gosta de questionar. E o cinema é toda e qualquer produção audiovisual. Então, a relação filosofia e cinema, que é o que a gente pretende falar aqui, nada mais é do que quais tipos de filmes são capazes de fazer pensar. E pensar em que nível, em que profundidade. Filme é sempre bom, filme é gostoso, mas tem filmes que, além de nos entreter, deixa a gente pensando por muito tempo. Esses são os filmes mais filosóficos. Daí a relação filosofia e cinema. Como que a gente falou no começo do programa, vai ser um assunto um pouquinho diferente. Para muita gente, e até mesmo para mim, um pouco confuso. Eu já entrei em uma parte da cinema e filosofia na minha vida, também nos estudos. A grande expansão de pensamento é muito boa, é muito legal, é como se tivesse um quebra-cabeça na nossa cabeça e a gente percebe que o filme, ele em si, tem muita coisa para falar para a gente. Como o Roberto disse, e como a gente já falou em outros programas, tem filmes sobre entretenimento, blockbuster, que é o que domina o cinema hoje em dia, o cinema contemporâneo, e também tem os filmes considerados cults, que é o que a gente vai tentar discutir hoje, que levam em questão o parâmetro da filosofia. Certo, Roberto? Então, aí tem um detalhezinho. Porque mesmo os filmes blockbusters, eles podem fazer pensar. Esse livro aqui, um dos livros que eu trouxe, né? O Cinema Pensa, ele faz exatamente isso. Ele sai dessa coisa do cult, porque daí parece que seleciona, né? Fica para um grupo assim privilegiado, mas ele traz para esses filmes mais conhecidos, que passam na sessão da tarde, tela quente, né? Antiga tela quente, os filmes que fazem pensar. Então ele tenta desmistificar um pouco isso, deselitizar, vamos dizer assim, e trazer mais a filosofia para filmes que todo mundo conhece. Então, assim, qual que é a ideia desse livro e de outros semelhantes aqui que a gente tem aqui na bancada, né? É pensar o seguinte, muitos filósofos, na hora que eles elaboravam as suas filosofias, eles tinham que recorrer a imagens para exemplificar o que eles estavam querendo dizer. Como era muito abstrato, muito teórico, eles recorriam a imagens. Talvez a imagem mais famosa da história da filosofia, e que tem tudo a ver com o cinema, é a Caverna de Platão. Então, o que os diretores fizeram? Trabalharam com essas imagens, que os filósofos só teorizaram sobre elas, e produziram filmes. E esses filmes eram a materialização daquelas imagens que muitos filósofos só idealizaram. Então, por isso que a gente chama muitos desses diretores hoje de diretores filósofos. Assim como os filósofos que trabalhavam com imagens eram filósofos diretores ou filósofos cineastas, a gente chama hoje esses diretores de diretores filósofos. Sim, sim. Espero que vocês estejam gostando, porque é um assunto um pouco complicado. E fala pra gente, eu acredito que eu já estou até pensando no que você vai falar, o diretor mais filósofo da história do cinema é quem pra você? Eu Bom, acho que eu peguei de surpresa ou eu fiz graça, desculpa. o diretor mais filosófico de todos é esse aqui, outro livro que a gente trouxe na bancada, O que Sócrates diria a Woody Allen.
né? Então, o título do livro já é uma referência. Woody Allen é um diretor nova-iorquino, ele está com 87 anos, tem mais de 50 filmes na carreira, e ele talvez é o que mais fala sobre filosofia. Não por acaso ele é o diretor mais premiado em termos de roteiro da história do cinema. É incrível, cara. Pra quem gosta do Woody Allen, percebe que ele não se importa com mais nada além de um bom roteiro. Como Desconstruindo Harry, que eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto dele. E a proposta meu favorito do Woody Allen, que leva em consideração o amor platônico, é o Rosa Púrpura do Cairo. Mas se você quiser mais abranger a filmografia do Woody Allen na visão filosófica dele, fique à vontade. Bom, vamos pensar assim comercialmente, né, para o seu público entender melhor. O Woody Allen fez um filme chamado Meia-Noite em Paris. Grandioso filme. Foi o filme comercialmente mais bem sucedido dele. E nesse filme ele mostra Paris, até porque foi a cidade de Paris que financiou o filme, mas ele tem uma série de referências, porque o personagem principal ele volta ao passado, na Paris dos anos 20, e ele se encontra com muitos dos literatos que você agora está se apaixonando por eles, né? E ali, digamos que é um filme difícil, porque, embora é uma comédia romântica, mas você entende melhor o filme se você conhecer um pouco de todos aqueles artistas, literatos, poetas que aparecem no filme. Inclusive lá aparece o Luiz Buñuel, no comecinho da carreira, né? Quando ele fez, começou a coisa, a sua relação de cinema e filosofia, né? Que tornou ele tão conhecido mundialmente, né? Sim. Eu acho que o filme mais famoso do Buñuel é O Anjo Exterminador, eu acredito. Sim. E o Obscuro Objeto do Desejo também. E eu gosto muito do Buñuel, gosto muito... Eu esqueci o movimento dele que ele faz. É o surrealismo. Surrealismo, desculpa, pessoal. O surrealismo ele é maravilhoso porque o nome em si já é auto-informativo, você já entende do que vai dizer. E O Anjo Exterminador é um filme que não tem nada a ver com o título. E, continuando as perguntas, fala pra mim, Roberto, e fala pro pessoal também, por que filosofia? E por que cinema? E por que os dois? Isso, porque assim, cinema, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de filmes, mas pouca gente entende de cinema. Porque o que é o filme? O filme é o produto mais conhecido do cinema. O cinema é uma coisa mais abrangente, né? Tem um mercado por trás, tem uma indústria, tem toda uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção, né? No qual o filme é uma das peças centrais. Só que a filosofia, ela tem a ver com que muito do cinema atual tem tido que tratar de temas assim, difíceis, porque o tempo que nós estamos vivendo não é mais um tempo assim pautado no certo e errado bem definido. Digamos, eu não quero usar o termo pós-moderno ou pós-modernidade, porque fica um pouco complexo, mas vamos chamar dos tempos atuais. Então, para fazer um filme, um diretor, quando ele senta para pensar um tema para fazer sobre um filme hoje, ele se debruça com a dificuldade que é recortar temas dentro da pós-modernidade. Ou seja, afirmar com imagens alguma coisa dentro desse universo onde tudo parece relativo e contraditório ao mesmo tempo. Por isso que a filosofia ela penetra nesse meio com facilidade. Porque a filosofia é exatamente esse exercício de perceber o quão complicado é tudo. Que nada, de fato, é óbvio. Tudo é complicado se você olhar de perto. E olhar de perto nada mais é do que filosofar. Engraçado. Olhe bem de perto é o tema do Beleza Americana, um filme de 99, com direção de Sam Mendes, e tem o Kevin Spacey, uma das melhores atuações da vida dele. A propósito, deixo como recomendação Beleza Americana. Se você gosta de olhar bem de perto, esse filme é essencial. Dando continuidade, fala pra mim, tirando o Woody Allen da jogada, o filme mais filosófico que você assistiu na sua vida? Bom, vou pegar, assim, considerar, né, o filme mais filosófico, se perguntar no geral, talvez ganhe uma eleição, o Matrix. Matrix. A gente discutiu Matrix em alguns programas e eu acredito que hoje vai ser um pouco mais expansivo. Continue. Então, tem muita coisa, assim, para falar, né? Tem livros sobre, eu mesmo tenho um livro lá em casa chamado, né, A Pílula de Matrix, né? Então, fala tudo sobre essa filosofia por trás. Mas, assim, eu penso que fora o Matrix... talvez tenha aqueles filmes subestimados, né? Por exemplo, eu gosto muito de O Cavaleiro das Trevas.
Eu acho que vale uma revisão, se você não quiser rever o filme várias vezes, rever as falas do Coringa. Coloque o Cavaleiro das Trevas, um blockbuster excepcional, todo mundo já viu, conhece, e reveja as falas do Coringa e tente pensar a realidade social, política, do mundo mesmo, a partir das falas do Coringa. Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. Principalmente quando ele fala assim, eu sou um agente do caos. Olha para o mundo, pensa um pouco a violência no mundo, a desordem, as dificuldades diplomáticas entre os países, né? Toda essa dificuldade de alinhavar uma sociedade ordenada e organizada, ou seja, fazer cumprir aquilo que está na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Aí você olha para a sociedade, está difícil de enxergar essa ordem. E aí você vê no personagem Coringa esse agente do caos, e nas falas dele você consegue identificar um pouco desse desencontro e desse desencanto que tem na sociedade atual, que deixa o homem, né, um ser perdido, um ser entre coisas, perdido entre tantas referências, né? Já que a gente citou Cavaleiro das Trevas, para quem não sabe, Cavaleiro das Trevas é o Batman, um filme de 2008, se não me engano. 2008. E eu acredito firmemente que eu gosto muito de história em quadrinhos, que o único filme que bate o Cavaleiro das Trevas é o Batman de 2022. Por quê? 2 filmes do mesmo personagem que condiz com coisas diferentes. Porém, o politicismo dentro da DC Comics ali é envolvente. Tanto como que o Roberto explicou da filosofia do Coringa, aqui a gente tem uma premissa totalmente diferente a respeito do caos em The Batman de 2022. Contudo, em Batman Cavaleiro das Trevas, a gente tem várias e outras questões filosóficas, tanto politicista do Coringa e também quanto a filosofia do próprio Batman, que ele é um detetive, certo? Pessoal, a gente vai dar um break rapidão, já já a gente volta, tá? Pessoal, meus amigos pensadores, voltamos. Voltamos para falar sobre cinema e filosofia. Engraçado, quando a gente pensa em cinema e filosofia, a gente acha que os dois não caminham junto. Mas eu ouso dizer que a filosofia ela está mais envolvente na sociedade em geral do que a própria música. Eu acredito firmemente nisso, foi a proposta, foi você que me ensinou isso, porque quando a gente olha a vida num lugar filosófico, a gente tende a começar a raciocinar. Quando a gente raciocina, a gente pensa numa maneira mais funda de tudo. E quando a gente pensa um cinema e a gente pensa o filme, meu amigo, muda tudo. Continua, Roberto. Olha, eu quero falar sobre esse livro para o seu público, que é um livro que fala sobre ficção científica e filosofia. E aí muitos desses filmes, estilo Exterminador do Futuro, Vingador do Futuro, até o próprio Batman, vem aqui bem explicado. Então, essa relação é tão importante e interessante porque, assim, se fosse só ficção, ficção é uma obra de imaginação. E aí, dentro da imaginação, da fantasia, tudo é possível. Mas quando você fala ficção científica, é aquilo que hoje é imaginação, mas tem possibilidade de se tornar real. Tanto é que muita ficção científica, por exemplo, a gente assistia filmes antigos e que via celular, hoje é plena realidade. Então, esse livro aqui, ele fala sobre isso. Como que a filosofia é também um pensamento sobre isso que é hoje virtual e que amanhã se torna real. Inclusive porque a gente vive num mundo em confronto do virtual com o real. A gente vive boa parte da nossa vida dentro do virtual. A partir do momento que a gente liga uma tela,
um display, a gente já entrou no virtual, o chamado cyberespaço, né? E aí a gente tem, muitas vezes é obrigado a voltar para a realidade. A filosofia é um meio termo, né? Um pé nesses dois mundos, no real e no virtual. Porque você pode pensar a realidade e aí você faz isso com a ajuda de filmes. Então, muitas vezes, para uma pessoa pegar um livro de Nietzsche, por exemplo, e entender o conceito de Nietzsche de super-homem ou de além-homem, é difícil, eu não consigo entender, é uma linguagem antiga. Então você vai e assiste um filme de cowboys, um filme de faroeste chamado Os Imperdoáveis. E aí você entende no tema da vingança a ideia do super-homem do Nietzsche. Então, não é uma simplificação, é até um erro dizer isso, mas é você se valer de um outro meio para entender o livro. Porque tem esse debate na sociedade, né? O que é melhor? Eu li o livro e assisti o filme. O que você achou melhor? Na verdade, é uma discussão assim que não tem muito futuro, porque o ideal é você fazer os dois, leia o livro e assista o filme. Mas vamos supor que você não leia o livro. São registros diferentes. Quando você vê o filme, alguém escolheu para você tudo. Escolheu a música, escolheu os atores, escolheu os cenários. Quando você lê o livro, você é o diretor. Você está lendo a descrição dos personagens e você vai imaginar quem que se encaixa nesse perfil. Você vai montar o cenário, a descrição está sendo feita ali e você está fazendo esse trabalho mental. Então, os dois registros se complementam. Não é um ou outro, é os dois. Porque eles se complementam. Imagem e palavra, você não consegue pensar sem imagens. E depois que você tem a imagem, ao começar a pensar sobre ela, você elabora um discurso sobre a imagem. Aí você usa a palavra. É essa a relação filosofia e cinema. É bem interessante, muito complexa, na verdade, e até gostoso de discutir. Como a gente vem discutindo a respeito de vários filmes, blockbuster, filmes que envelheceram bem, origem do cinema, cultura do cinema, acho que nada mais que justo a gente falar sobre filosofia no cinema. E eu acredito que futuramente a gente vai fazer mais programas a respeito de filosofia e cinema, porque é um assunto muito, muito vasto e muito grande. E Roberto, fala mais para mim, continua falando do seu envolvimento com a filosofia e até deixa uma recomendação de livro filosófico para o pessoal. E voltando um pouquinho a respeito da filosofia de Nietzsche, o filme Mais Além Homem que eu gosto, que faz jus à perspectiva do filósofo, é O Predador. O filme. Quem assistiu o filme do Schwarzenegger e acha que é só uma trajetória do herói americano, muito pelo contrário. Porque por mais que Schwarzenegger estava no auge da sua carreira, ele fez um filme totalmente nietzscheano, se assim a gente pode dizer, a respeito do quão longe ele pode ir para a sobrevivência. Eu acredito que essa parte de sobrevivência do mais apto, de relação além-homem com a natureza e com o desconhecido, é muito poderosa dentro do filme. E se você não assistiu o Predador, é de 87, Predador? 87. O Predador de 1987, eu recomendo de todas as maneiras possíveis para você assistir, porque você pode assistir ele de todas as maneiras, entretenimento, diversão, ação e visão filosófica. Olha só que interessante, né? O Predador, ele ainda está por aí, né? Porque toda hora lança um novo filme aí da franquia O Predador. Eu vou dar um exemplo, então, dentro desse filme, já que o David bem lembrou. Eu escrevo sobre cinema, né? Eu até, como eu sou doutor em cinema, você pode baixar, se você quiser, digita lá no Google Cine Pedagogia, tudo junto. Aí vai vir a minha tese de doutorado, você pode baixar, é grátis, porque eu fiz numa universidade pública, é de domínio público. Então ali tem o que eu penso muito sobre esse assunto. Mas sobre o filme Predador, olha que coisa interessante. Tem um filósofo alemão, e os alemães são os mais difíceis, o Nietzsche era alemão, um filósofo chamado Kant, e ele é muito difícil. E tem gente que fala, nossa, eu não consigo entender a relação espaço e tempo do Kant. Aí você vai assistir um filme como Predador. O Schwarzenegger, no filme, ele não enxerga o predador. Porque o predador tem uma máquina, um mecanismo no pulso e que torna ele invisível. Só que no meio do embate entre os dois, essa máquina quebra. E aí o predador se torna visível. Aí a vantagem que o predador tinha sobre o Schwarzenegger desaparece. Só que
Ao mesmo tempo, o Schwarzenegger, ele cai, uma cena do filme, logo no final do filme, ele cai e fica com o corpo todo coberto de lama. E aí o bicho que era cego e que enxergava por infravermelho, agora não consegue enxergar porque a lama está isolando o calor do corpo. Então agora o Schwarzenegger está invisível para o monstro, mas ele consegue enxergar o monstro. Aí ele cria uma vantagem onde ele vai matar o monstro no primeiro filme. Então é toda uma relação de espaço-tempo, né? Ou seja, de como a gente percebe de formas diferentes. Nós percebemos as coisas no espaço e no tempo por conta dos nossos 5 sentidos. Só que pode ser, olha que loucura, pode ser que aqui nesse momento, nesse estúdio, existam outros seres coabitando, ocupando o mesmo espaço, só que nós não os vemos e eles não os veem, porque nós temos aparelhos visuais de percepção diferentes. Inclusive, até a gente não tromba porque a constituição física é diferente. Então, a ideia do espaço e do tempo. Esse filme, todo mundo que assiste vê um filme de ação básico, né? Muita explosão, testosterona, homens musculosos, mas quando você quer pensar o filme, você enxerga essas relações. Uma relação de percepção do espaço e tempo a partir do nosso aparelho perceptivo, que é diferente do predador. Falando em espaço-tempo e existencialismo, as duas coisas que eu mais gosto de discutir quando o assunto é filosofia. Eu sou um pequeno autodidata em filosofia, eu li muito livro sobre filosofia, por culpa sua, na verdade. E falando em existencialismo, que é uma das coisas que eu mais gosto, na visão de Sartre, porque ele aprimorou o existencialismo de Kierkegaard, certo? Sim. E fala pra mim, fala pro pessoal, qual que é o filme existencialista que você mais acha viável assistir? Existencialista, olha, primeiramente, né, o que é o existencialismo? É o homem se dando conta de que ele é finito, de que ele existe no mundo e que esse mundo é complexo e que ele tem que encontrar o lugar dele nesse mundo. Isso é existencialismo, dito de forma bem simples. Qual é o meu lugar nesse mundo? Qual é a minha missão? E é difícil saber e aceitar que eu vou acabar, que eu vou morrer. Isso é existencialismo. Então, eu acho que tem grandes filmes sobre isso, mas eu indicaria, assim, para não ficar em filmes mais antigos, né? Eu acho que eu indicaria qualquer filme que tenha a ver com a memória. Então, por exemplo, Amnésia, do Nolan. Eu gosto muito do O Homem Irracional, do Woody Allen. Inclusive, ele fala muito de existencialismo no filme. Eu gosto muito de... talvez aqui seria interessante... o próprio A Origem também. Verdade. Né? É o Nolan fazendo o que ele sabe, faz de melhor no cinema, quebrar a cabeça do público. Até no Batman ele faz isso. E recentemente também a gente conversou em off sobre o existencialismo tanto no Oppenheimer quanto na Barbie. Lembra que a gente fez essa pequena comparação? Pessoal, explica para o pessoal o porquê do existencialismo dentro do Oppenheimer, ou do evento Barbieheimer que teve em julho. Então, né, no caso do filme Barbie, né, o Ken é o indivíduo que, de repente, não se encontra mais naquele mundo. Ele se vê sem função, ele se vê sem espaço, ele quer saber quem ele é, ele quer saber para que ele serve. Porque a gente foi ensinado a pensar, para que serve isso? Só que esse pensamento é perigoso porque, com o tempo, a gente passa a fazer a pergunta, para que serve uma pessoa? Para que eu sirvo? E isso gera uma crise. E toda crise, nesse sentido, é existencial. Então, o Ken, ele começa a contestar a condição dele naquele mundo, na Barbie Land, né? E ele precisa sair daquele mundo, se confrontar com outras realidades, ou se enxergar dentro de outras realidades, para ver qual era o real papel dele naquele mundo. Só que na vida real a gente não tem como fazer isso. Sair do nosso mundo para nos ver de fora, para nos vermos de fora, para a gente pensar a nossa real situação. Então, nesse sentido, o papel do cinema é crucial. Porque quando você assiste um filme, existe um fenômeno chamado simpatia ou empatia, que você entra no papel do personagem e você passa a viver e a sofrer com ele.
E aí você vê o mundo de uma outra perspectiva. E você cria mais simpatia com o personagem quando ele está vivenciando situações que ou você está vivenciando ou já vivenciou na vida real. Aí você faz essa transição. Aí você consegue se ver de fora e ter uma perspectiva mais ampla da sua situação. Então, no caso do Oppenheimer, ele era o cara que, num primeiro momento, era um herói para o seu país, fazendo ali o que tinha que ser feito. Ah, mas era uma bomba. Mas era o que colocaria ele na história. Veja, isso não é pouco. Poucas pessoas entram para a história com H maiúsculo. Todo mundo tem uma história, mas entrar para a história é para poucos, né? Então, num primeiro momento, ele era um herói nacional, e num segundo momento do filme, que aí o filme é bem montado nesse sentido, mostrando as duas partes, e aí quando ele não é mais herói, porque ele está sendo julgado como acusado de comunismo, ou de suspeita de comunismo, aí as cenas são em preto e branco. Sim, sim. Por quê? Porque o herói já enferrujou, o herói perdeu as cores, o herói está, né, um pouco ali acinzentado. Então, ali ele começa a pensar, puxa, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Eu fiz algo, expandi a ciência, mas trouxe destruição, morte, sofrimento para muita gente. E aí ele cria essa crise existencial que é maior do que ele. E que eu fico imaginando quantas pessoas nesse mundo conseguiriam suportar a crise que ele suportou. Exatamente. Sem sucumbir e suicidar. Certo? Pessoal, infelizmente a gente vai ficando por aqui. Tem alguma coisa para acrescentar no nosso primeiro programa? E eu faço o convite para você retornar com a gente, para a gente falar sobre vários assuntos de cinema, filosofia, sociologia, história. Você aceita esse convite? Sim, eu escrevi sobre isso, né? Muito da relação sociologia, história, ética, cultura, cinema brasileiro, que eu falo sempre pro meu amigo David, né? E tem muita coisa. Eu tinha começado a esquentar só, mas, claro, vai ter outras oportunidades e a gente vai falar mais sobre cinema e as relações possíveis. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu com certeza adorei. Espero que você também tenha gostado, Roberto. Sim. A gente vai ficando por aqui. E se caso não veja mais você hoje, tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Um grande abraço e à próxima.